Olá, eu sou Mari Biggio, contadora de histórias, e hoje eu trago para vocês Memórias Brincantes, um livro de Eliana Manzan com ilustrações de Semiramis Paterno. Era uma manhã de domingo bastante ensolarada. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Pedro e o seu filho Miguel procuravam algumas ferramentas para consertar uma bicicleta velha que havia sido esquecida há muito tempo. Enquanto procuravam nos armários, nas prateleiras, Miguel encontrou uma caixa. Uma caixa que não lhe parecia familiar. Curioso, ele abriu a caixa e descobriu que dentro dela estavam alguns fantoches de personagens e vários brinquedos diferentes. Imediatamente, o menino chamou o pai. "Ô pai, o que é tudo isso?" perguntou Miguel. Pedro ficou surpreso e emocionado ao ver aqueles objetos, descobrindo que eles eram seus de quando ainda era uma criança. Lembrou-se que costumava brincar com eles por horas a fio, inventando histórias e aventuras para cada um daqueles personagens. "São meus brinquedos antigos de quando eu era criança, coisas bem folclóricas da minha infância. Meu pai me deu esta caixa me dizendo que seria o meu tesouro. Filho, você já ouviu falar em folclore?" Acho que não, papai", respondeu Miguel com uma expressão de dúvida. Ora, o folclore são todas as tradições e manifestações culturais transmitidas de geração em geração. As lendas, as danças, cantigas, brincadeiras, os costumes, falou o pai. Entendi. Com quais delas você costumava se divertir quando era criança? Eu brincava de várias, filho. Uma delas era o peão, mas também tinha a amarelinha, em que a gente riscava os números no chão e tinha que sair pulando, mas sem pisar nas linhas. Tinha que pular sem pisar nas linhas. E também tinha passa-anel, uma brincadeira em que uma pessoa esconde o anel em uma das mãos e as outras têm que adivinhar em que mão é que o anel está. Nossa! Que legal, papai! E esses jogos ainda existem hoje em dia? Sim, ainda existem, meu filho. Muitas pessoas ainda brincam com essas tradições folclóricas, principalmente nas comunidades mais tradicionais. Mas, infelizmente, algumas delas estão sendo esquecidas com o passar do tempo. Ô pai, e você pode me falar, quem são esses fantoches aqui? Pedro sentou-se ao lado de Miguel e começou a apresentar os personagens do folclore brasileiro. Pegou o curupira e começou a contar a história dele, de como ele protegia a floresta, e lembrou como é importante a gente preservar a natureza. Miguel ficou encantado e pediu que o pai continuasse contando a história daqueles personagens. Então, Pedro começou a pegar os outros fantoches e foi contando sobre o boitatá, sobre o saci-pererê, a Iara. Após contar a história de cada um daqueles personagens, Pedro começou a mostrar os brinquedos da caixa. Ô papai, que brinquedo é esse? É a peteca, meu filho. Um brinquedo muito antigo. Dizem que foi inventado pelos índios brasileiros aqui no estado de Minas Gerais. É uma espécie de bola com penas que a gente joga, batendo de uma mão para outra sem deixar tocar no chão. Que legal, papai! E você sabia jogar peteca? Sabia! Eu aprendi quando ainda era criança. E também tinha que inventar minhas próprias brincadeiras. Naquela época ninguém tinha muito dinheiro para ficar comprando brinquedo. Eu sempre jogava peteca à noite, na rua, logo após o jantar, com os meus amigos. Era muito bom. Ô pai, me conta como é que joga o peão e a bolinha de gude. O peão é um brinquedo no qual a gente amarra uma corda e o lança ao chão, deixando-o girar.
Também dá para brincar de acertar o peão dos outros com uma corda. É preciso praticar bastante para fazer esse peão rodopiar bem rápido e assim poder criar algumas manobras com ele. Com a bolinha de gude, você tenta jogar as bolinhas e acertar todas as outras e assim ganhar todas elas. É um jogo que requer bastante habilidade, porque senão você pode perder todas as suas bolinhas. Pai, eu decidi que hoje eu vou querer aprender a jogar peteca. Você pode me ensinar? E assim, eu vou poder ensinar para os meus amiguinhos também. Claro, filho! Tenho certeza que você vai adorar! No final da tarde, Pedro entregou a Miguel como um presente aquela caixa preciosa e incentivou o filho a continuar explorando a sua imaginação e criatividade com esses brinquedos. Estimulou também a mostrá-la aos seus amigos, ensinando-lhes aquelas brincadeiras novas tão antigas que ele havia aprendido. Ai, Miguel ficou emocionado com aquele presente e decidiu que nunca mais ia deixar de brincar, de explorar, o folclore brasileiro, essa preciosidade tão nossa e tão importante. E também que ia manter sempre viva essas tradições nas suas memórias e lembranças. A partir daí, pai e filho passaram a dividir momentos muito especiais, mergulhados nesse mundo mágico das tradições e brincadeiras antigas, fortalecendo ainda mais seus vínculos familiares afetivos.